Bom, e agora vamos ao último vídeo, que a gente vai resolver as questões 21 até a 31. Questão 21. A tabela mostra os valores de eletronegatividade de 4 elementos químicos representativos, todos localizados no terceiro período da tabela periódica. Então, elementos representativos, lembra, são os elementos da família 1, da família 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Após a análise da tabela, assinale a alternativa que apresenta um elemento do grupo dos metais alcalinos e um elemento do grupo dos halogênios, respectivamente. Então, olhando a tabela periódica, como ele falou que é do terceiro período, tá? Terceiro período metal alcalino é o sódio. E o sétimo, a família 17, né? Do quarto período, o grupo dos halogênios é o cloro. A eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair o par de elétrons na ligação química. Quando a gente fala de eletronegatividade, não vai entrar os gases nobres, tá? Porque o gás nobre é um elemento estável, então ele não tem a tendência a se ligar com ninguém na tabela periódica. Então, todos os átomos, eles vão ganhar ou perder elétrons para ficar com a configuração eletrônica igual ao do gás nobre, que aí atinge a estabilidade. Então, quando a gente fala sódio, o sódio ele está no terceiro período, ou seja, ele tem 3 camadas, e o cloro também está no terceiro período, ele também tem 3 camadas. Então, quando a gente vai falar de eletronegatividade, a gente vai ter que olhar para o número atômico dos dois. Repara que está um em cada extremidade, ou seja, um vai apresentar a maior eletronegatividade e o outro vai apresentar a menor eletronegatividade. E a eletronegatividade é o contrário do raio, ou seja, aquele que apresenta a maior eletronegatividade é o que vai apresentar o menor raio. E aquele que apresenta a menor eletronegatividade é que vai apresentar o maior raio. Então, a gente tem o sódio, que ele vai apresentar o menor número atômico. Lembrando, quando está no mesmo período, a gente tem que olhar para o número atômico. O número atômico vai ser o contrário do raio. Se o sódio apresenta o menor número atômico, quer dizer que ele vai apresentar o maior raio. Se ele apresenta o maior raio, o raio sendo ao contrário da eletronegatividade, ele vai apresentar a menor eletronegatividade. Aí agora tem o cloro. O cloro, menor eletronegatividade. Olhando aí nessa tabela, o que apresenta a menor eletronegatividade é o elemento 2, onde o valor da eletronegatividade é 0,93. Agora eu tenho o cloro. O cloro, ele, entre os elementos do terceiro período, é o que vai apresentar o maior número atômico. Se ele apresenta o maior número atômico, o número atômico sendo ao contrário do raio, ele vai apresentar o menor raio. E a eletronegatividade sendo ao contrário do raio, ele vai apresentar a maior eletronegatividade. Olhando na tabela, o que apresenta o maior valor de eletronegatividade é o elemento 1. Então, ele pede: após a análise da tabela, assinale a alternativa que apresenta um elemento do grupo dos alcalinos. Então, o elemento do grupo dos alcalinos é o elemento 2. E um elemento do grupo dos halogênios. O grupo dos halogênios é o elemento 1. Então, 2 e 1, resposta, letra E. Questão 22. Para os elementos representativos, astato. Tá aqui, família 17. Bromo, também na família 17, e flúor, também na família 17, indique a família que pertencem e se tem eletronegatividade alta ou baixa. Bom, primeiro a gente já viu, família 17 é a família dos halogênios. Então, se a família dos halogênios, dá para você eliminar a letra A, a letra C e a letra E. Então, vai ficar entre a letra B e a letra D. Como eles estão? Vão analisando. A gente tem eletronegatividade. Vai ser uma eletronegatividade alta, porque eles vão ter o raio
menor em relação aos mesmos elementos no mesmo período, ou seja, comparando o flúor com o lítio, como o flúor tem o maior número atômico em relação ao lítio, então o flúor vai ter o menor raio e a maior eletronegatividade. Pode fazer a mesma coisa comparando o bromo com o potássio. Como o bromo tem o maior número atômico, ele vai apresentar o menor raio, então vai apresentar maior eletronegatividade. E o astato com o césio, como o astato tem o maior número atômico, ele vai apresentar o menor raio, vai apresentar maior eletronegatividade. Então, esses elementos, eles possuem uma eletronegatividade alta. Além disso, eles têm a tendência a se tornar negativos, têm tendência a atrair o par de elétron para eles, né? Então, a resposta vai ficar a letra C. 23. Metais são elementos químicos com a tendência a se ionizarem perdendo elétrons. A energia de ionização é uma propriedade que varia em função da posição dos elementos químicos de um determinado grupo da tabela periódica. Em relação ao grupo 12 da tabela periódica, o elemento de maior energia de ionização. Então, olhando aqui, eu tenho o zinco, que ele está no quarto período, 4 camadas. Eu tenho o cádmio, que está no quinto período, 5 camadas. Eu tenho o mercúrio, que está no sexto período, 6 camadas. E tenho o copernício, que está no sétimo período, 7 camadas. Ele quer o elemento de maior energia de ionização. A energia de ionização é o contrário do raio, ou seja, ele quer o elemento que possui o menor raio. Como eu tenho um número de camadas diferentes, o elemento que vai possuir o menor raio vai ser aquele que vai possuir o menor número de camadas. E quem possui o menor número de camadas é o zinco, que possui 4 camadas. Então, resposta, letra A. Ele é o que vai apresentar o maior energia de ionização. 24. A água coletada em Fukushima em 2013 revela a radioatividade recorde. A mesma coisa, eu tiro uma parte do texto. O estronço, por apresentar comportamento químico semelhante ao do cálcio, pode substituir esses nos dentes e nos ossos dos seres humanos. No caso do isótopo estronço 90 quer dizer que é a massa dele. Radioativo, essa substituição pode ser prejudicial à saúde. Considere os números atômicos do estronço e do cálcio. É correto afirmar que a semelhança de comportamento químico entre o cálcio e o estronço ocorre porque sempre semelhança de comportamento está relacionado com a família dos elementos químicos. Então, elementos da mesma família possuem propriedades químicas e físicas semelhantes. Então, eles possuem eles pertencem à mesma família da tabela periódica. Se eles pertencem à mesma família da tabela periódica, eles vão possuir o mesmo número de elétrons na camada de valência. Como eles pertencem à família 2, todos eles vão terminar com 2 elétrons na camada de valência e vão formar cátions com a mesma carga, ou seja, vão formar cátions 2+, né? Porque eles vão ter a tendência a perder 2 elétrons na camada de valência. Então, resposta, letra C, eles ocupam o mesmo grupo da classificação periódica, logo têm o mesmo número de elétrons na camada de valência e formam cátions com a mesma carga. Questão 25. A técnica utilizada nas tatuagens permanentes consiste em introduzir na derme, com o auxílio de agulhas, pigmentos que ficam retidos nas células da pele. Os pigmentos mais comuns e suas cores específicas estão relacionados abaixo. Dos elementos químicos que formam os pigmentos destacados, o titânio possui raio atômico menor do que o do ferro. Então, vamos localizar. Titânio, símbolo é o TI, que está no quarto período da tabela periódica, e o ferro, símbolo Fe, que também está no quarto período da tabela periódica. Então, se eles estão no quarto período, quer dizer que eles têm 4 camadas. Então, eles apresentam o mesmo número de camadas. Se apresentam o mesmo número de camadas, para eu determinar o raio, eu tenho que olhar para o número atômico.
O titânio, ele possui um número atômico menor do que o do ferro. Então, se o titânio possui um número atômico menor do que o do ferro, quer dizer que o raio do titânio é maior do que o do ferro. Então, a letra A não pode ser. Letra B. Carbono possui energia de ionização maior do que o cobalto. Aí eu vou olhar ali, carbono, ele está no segundo período da tabela periódica, ou seja, ele apresenta 2 camadas. E o cobalto, que o símbolo é CO, ele está no quarto período da tabela periódica, ele apresenta 4 camadas. O carbono, ele possui 2 camadas e o cobalto, ele possui 4 camadas, ou seja, o raio do carbono é menor do que o raio do cobalto. Se o raio do carbono é menor do que o raio do cobalto e a energia de ionização é ao contrário do raio, quer dizer que a energia de ionização do carbono é maior do que a do cobalto. Então, tá certo. Resposta, letra B. Questão 26. Considere os elementos químicos sódio, Na. Então, sódio está ali na tabela periódica, na família 1, no terceiro período. Se o sódio está no terceiro período, quer dizer que tem 3 camadas. Se tem 3 camadas, olhando o número atômico, é igual a 11. O cloro da família 17, número atômico 17, ele também está no terceiro período, quer dizer que ele tem 3 camadas e o número atômico é 17. E eu tenho o potássio, que o símbolo é K. Ele está na família 1, no quarto período. Se ele está no quarto período, quer dizer que ele tem 4 camadas e o número atômico dele é 19. Aí, em relação ao tamanho dos átomos desses elementos, pode afirmar que, lembrando, para números de camadas diferentes, quanto maior o número de camadas, maior o raio. Para número de camadas iguais, quanto maior o número atômico, menor o raio. Ele fala, o sódio, que está no terceiro período, quer dizer que ele tem 3 camadas, é maior do que o potássio. Não, como o potássio tem 4 camadas, ele vai ser maior do que o sódio. Então, para números de camadas diferentes, quanto maior o raio, maior o número de camadas. Então, não pode ser a letra A, porque o potássio vai ser maior do que o sódio. Letra B, o potássio é o maior dos 3 átomos citados. Está certo, porque ele tem o maior número de camadas. Então, ó, para números de camadas iguais, quanto maior o raio, menor o número atômico. Então, a resposta vai ficar a letra B. O potássio é o maior dos 3 átomos, porque ele possui o maior número de camadas. Questão 27. Dentre os nutrientes apresentados na tabela, esse daí eu tirei a tabela, porque senão ia ficar muito grande, tá? Aí eu já selecionei quem são os elementos que ele colocou na tabela e a gente vai ver em que período que estão esses elementos na tabela. Tá? Então, ele fala os metais do quarto período. Então, quem estava na tabela, na sequência da tabela? Primeiro vinha um cálcio. O símbolo do cálcio é Ca. Olhando na tabela periódica, ele pertence ao quarto período, então tá certo. Se é quarto período, quer dizer que ele tem 4 camadas e o número atômico dele é 20. Aí depois, quem está lá na tabela que ele colocou? O ferro. O ferro também está no quarto período, então, número atômico 26, 4 camadas. Ele quer os metais do quarto período. Então, eu vou ter que determinar o número atômico de cada um, porque todos vão pertencer ao quarto período, então vão ter o mesmo número de camadas. O sódio está no terceiro período, então o sódio não interessa eu colocar o número atômico dele, mas ali o número atômico é 11. Depois do sódio, na tabela, vem o magnésio, que também está no terceiro período, então não me interessa. Então, ele está fora para análise. Eu tenho o zinco, no quarto período, então me interessa, tem 4 camadas. O número atômico dele é igual a 30. Eu tenho o cobre, também está no quarto período. O número atômico é igual a 29. E tenho o potássio, também está no quarto período. Número atômico é 19. Aí ele pede os metais do quarto período. Então, quem são os metais? É cálcio, ferro, zinco, cobre e potássio, que eu vou analisar, tá? Ele quer aquele que possui a maior eletronegatividade. O que possui a maior eletronegatividade? A eletronegatividade é o contrário do raio.
Então, aquele de maior eletronegatividade vai ser o que tem o menor raio. Como todos eles possuem o mesmo número de camadas, porque ele está pedindo metade do quarto período, então todos eles vão possuir 4 camadas, para o mesmo número de camadas, o raio vai ser ao contrário do número atômico. Então, a gente vai ter que procurar o elemento que tem o maior número atômico. Entre os elementos do quarto período, ou seja, cálcio, ferro, zinco, cobre, potássio, aquele que tem o maior número atômico vai ser o zinco, que é o número atômico 30. Então, quer dizer que ele é o que tem o maior eletronegatividade. E ele que é o metal do quarto período de maior raio atômico. O maior raio atômico, como tem o mesmo número de camadas, o raio ao contrário do número atômico. Então, o de maior raio atômico vai ser aquele que apresenta o menor número atômico. Entre os elementos do quarto período, que é cálcio, ferro, zinco, cobre, potássio, o que apresenta o menor número atômico vai ser o potássio. Então, resposta, letra A, zinco e potássio. Questão 28. Ordene a segunda coluna de acordo com as características de cada elemento. Então, ele fala as características. Maior raio atômico do seu período, gás nobre, não metal mais eletronegativo do seu grupo, reage com os halogênios, blá, blá. Tem algumas coisas aqui que não tem, assim, tem que saber muita química para poder responder. Mas tem uns que já são diretos. Por exemplo, a gente tem magnésio, cobre, oxigênio e neônio. Quando eu olho ali, no segundo parênteses, ele fala gás nobre. Gás nobre são os elementos do grupo 18. E quem está ali no grupo 18 vai ser o neônio. Ele colocou, peraí, primeiro eu coloquei aqui magnésio, né? Cobre, eu tô colocando os elementos. Eu tenho magnésio, que ele está representando o item 1, cobre, o item 2, oxigênio, está ali na família 16, é o item 3, e o neônio é o item 4. Aí eu vi que o neônio, que ele pertence à família 18, ele é um gás nobre. Então, eu vou preencher aqui o 4 como gás nobre. Se vocês olharem nas alternativas, o único que tem na segunda coluna com o número 4 é a letra D. Então, você já mata a questão sabendo que o neônio é um gás nobre. Então, olhando o restante, não metal mais eletronegativo do seu grupo. O único não metal é ametal. O único que é classificado como ametal é o oxigênio. Então, o 4 vem o 3. Aí fica só entre magnésio e o oxigênio. Aí ele fala, maior raio atômico de seu período. Eu tenho magnésio, falta quem? Magnésio e cobre. Falta o 1 e o 2. Magnésio e cobre. Aí eu tenho magnésio, tá ali, número 1, maior raio atômico de seu período. Na realidade, quem vai ter o maior raio atômico do terceiro período é o sódio, mas como ele não marcou sódio, não tem sódio, tem o magnésio, ele tem o maior raio atômico ali. E tem o cobre, que não tinha como saber, porque é só depois que veio reações químicas, que o cobre reage com os halogênios, formando compostos iônicos com caráter monovalente positivo, que o cobre ele pode formar cobre mais 1. Então, ali é o 2. Então, na realidade, essa questão, como é que você iria resolver ela, como é que você iria assinalar? A partir dos 2 parênteses do meio, que tem como você vê que o gás nobre é o neônio e o ametal, o único ametal que ele te deu foi o oxigênio. Então, pelo gás nobre e pelo ametal, você já matava a questão. Então, a resposta vai ficar letra D, que a sequência vai ser 1, 4, 3 e 2. Algumas vezes acontece isso, de que você não vai saber responder todas as alternativas, mas tem uma ali que sempre é óbvia, que é a resposta. Questão 29. Use seu conhecimento sobre propriedades periódicas para analisar os elementos flúor e rubídio. Então, eu tenho flúor, que está ali na família 17, no segundo período da tabela periódica, ou seja, ele tem 2 camadas, e tem o rubídio, que está na família 1, no quinto período da tabela periódica, ele tem 5 camadas. Então, o raio do flúor vai ser menor do que o raio do rubídio. O flúor apresenta o menor raio atômico e a menor energia de ionização. Não, o raio é ao contrário da energia de ionização, tá?
Eu já apertei aqui, não era para ter apertado. Mas vou analisar um por um. Como o flúor apresenta um menor raio, ele vai apresentar a maior energia de ionização. Aí ele fala, o rubídio apresenta um maior raio, tá certo. E ele vai apresentar a menor energia de ionização. Lembra que o raio é o contrário da energia de ionização, tá? Então, por isso que a resposta vai ser letra E. O flúor apresenta um menor raio atômico e a maior energia de ionização. O rubídio ele apresenta o maior raio atômico e a menor energia de ionização. Questão 30. No ar que respiramos existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos que significam novo, oculto, inativo e de fato são de tal modo inertes, tão satisfeitos de sua condição que não interferem em nenhuma reação química. Não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, que é o xenônio, a combinar-se fugazmente com o flúor, ávido e vivaz. E a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o prêmio Nobel. Qual propriedade do flúor justifica a sua escolha como reagente para o processo mencionado? Ou seja, o flúor ele é o único capaz de fazer ligação química com o xenônio. É o único que é capaz de tirar a estabilidade do xenônio e fazer a ligação química. Toda vez que a gente fala de ligação química, está relacionado com a eletronegatividade, que é a capacidade do átomo de atrair o par de elétron para ele na ligação química. Então, tem como eu fazer a ligação química do flúor com o xenônio. Não tem. O xenônio é o único que, entre os gases nobres, que apresenta valor de eletronegatividade, mas ele só faz ligação química com o flúor, porque o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, resposta, letra C, eletronegatividade. E, finalmente, a questão 31. A tabela periódica pode ser usada para uma variedade de propósitos, um deles é correlacionar as propriedades dos elementos com base na sua escala atômica. Dessa forma, sobre os átomos. Lítio, tá ali, ó, segundo período da tabela periódica e o número atômico dele é 3, ou seja, o lítio possui 2 camadas. Berílio, também está no segundo período da tabela periódica, apresenta 2 camadas, número atômico 4. Oxigênio, também está no segundo período da tabela periódica, apresenta 2 camadas, ou seja, o número atômico vai ser 8. E o sódio, está no terceiro período da tabela periódica, apresenta 3 camadas e o número atômico dele é 11. Assinale a alternativa que apresenta o de maior raio atômico. Então, como eu tenho o sódio que está no terceiro período, quer dizer que ele vai ter o maior número de camadas, 3 camadas. Então, o que apresenta o maior raio vai ser aquele que apresenta o maior número de camadas, ou seja, o sódio. E a maior energia de ionização. O que apresenta a maior energia de ionização vai ser aquele que apresenta o menor raio. Mas a gente tem 3 que apresentam os menores raios, porque todos eles têm o mesmo número de camadas. Então, a gente vai ter que olhar para o número atômico. O número atômico vai ser o contrário do raio, ou seja, vai ser aquele que vai apresentar o maior número atômico. Entre esses, o que apresenta o maior número atômico vai ser o oxigênio, que vai apresentar a maior energia de ionização. Então, resposta sódio, oxigênio, resposta letra D. Bom, então aqui se encerra, tá? Todos os exercícios corrigidos. Qualquer coisa pode mandar comentário particular para mim para eu tirar mais alguma dúvida de vocês, tá? Bom dia, boa tarde ou boa noite.